Fala pessoal, Marlon Alcântara, teólogo, parte 2, te ensinaram errado sobre o inferno. Desde já, metralha seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para que a cada vídeo que eu postar aqui nesse canal, você venha ser notificado. Pessoal, desde já, não iria fazer parte 2 desse vídeo, porém, no primeiro vídeo, você que não assistiu, volta lá, senão você não vai entender nada do contexto, tá? Que eu postei falando sobre inferno, tem uma parte específica que eu digo assim, morreu, acabou. Para quem não entendeu o que eu quis dizer, ficou parecendo que se a pessoa que é ímpia morrer, ela simplesmente deixará de existir e acabou. Não vai ter condenação, não vai ter julgamento, não vai ter nada. E não foi isso que eu quis dizer no primeiro vídeo. Vou deixar bem claro aqui, tá? Então nesse vídeo aqui eu preparei um material para vocês. Vou dividir a tela novamente e vou explicar para vocês o que acontece quando o ímpio morre, tá? E quando o cristão morre. O que acontece depois, Marlon? E aí? Porque no primeiro vídeo você não falou? Realmente. Por esse motivo também estou eu aqui gravando Te Ensinar Errado sobre o Inferno, parte 2. Pessoal, eu te peço, fique até o final do vídeo, porque o que eu vou ler aqui para vocês e o que eu preparei aqui mastigadinho, vocês não vão acreditar. E pouquíssimas pessoas aqui no YouTube falam sobre isso, porque falar sobre isso é ser um questionador. E a partir do momento que você se torna um questionador, você vira contra o sistema. Vou dividir a tela, vamos nessa agora. É isso aí, pessoal. Vou acompanhar aqui com vocês esse texto que eu preparei aqui com muito amor para a gente mastigar e encerrar, tá? Com louvor esse assunto sobre o inferno que te ensinaram errado a vida toda, tá? Lá no início do primeiro vídeo eu falei que te ensinaram o inferno como uma forma de tormento eterno, que você vai sofrer e queimar vivo, como uma forma de controle, e que isso vem de influência grega, do platonismo, tá? Pessoal, isso não é fonte, vozes da minha cabeça, isso é história, é só estudar, ok? Principalmente os originais bíblicos. Vamos para aqui para o material, vou estar lendo aqui com vocês, vou estar conversando com vocês, vou estar interagindo. Não saia do vídeo. Se vocês saírem desse ponto, desse vídeo agora e não assistirem até o final, vocês não vão entender e não vão conseguir se libertar, tá, dessa lavagem cerebral que fizeram na mente de vocês para controlar vocês pelo medo de ir para o inferno. Porque a gente tem um temor, respeito ao nosso Deus Yahvé, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Ele. Muitas pessoas servem a Deus por medo de ir para o inferno. Filho, se você está servindo a Deus ou a Jesus por medo de ir para o inferno, tem alguma coisa errada na sua conversão. Porque você tem que amar a Deus e servir a Deus por amor. Porque se você está servindo com medo de ir para o inferno, é bom você repensar a sua fé. Vamos lá. Ponto 1. Vamos começar aqui os estudos agora, tá certo, pessoal? Vou tentar ser o mais rápido possível, porque o YouTube ele só entrega até 11, 12 minutos. Vou tentar ser o mais sucinto possível aqui. Mas presta atenção. Eu vou fazer uma leitura rápida, tá? Pausa o vídeo e volta se você não entender. Ponto 1. A volta de Cristo. Vamos nessa. A volta de Cristo e a ressurreição, tá? O evento central é a parousia, a vinda, a presença gloriosa de Cristo. Nesse momento ocorre a anastasis, ressurreição, tá certo? Então, volta de Cristo, a ressurreição. O evento central é a parousia, a vinda, a presença gloriosa de Cristo. Esse é o evento principal e central. Nesse momento ocorre a anastasis, ressurreição. Justos. Quem são justos? Aqueles que creem em Cristo. O que é que vai acontecer com eles, Marlon? Ressuscitam primeiro para a vida eterna, recebendo um corpo glorificado, tá certo? Semelhante ao de Cristo, após a sua ressurreição. Ressuscitam, morreu. Um cristão morreu, tá? Um cristão morreu, tá certo? O cristão morreu. Eles vão ressuscitar todos os cristãos, tá? Para receber os seus galardões. Então todos vão ressuscitar, tanto os cristãos como os ímpios. Presta atenção, tá certo? Então repetindo aqui, justos, os cristãos, ressuscitam primeiro para a vida eterna, recebendo o corpo glorificado. São os primeiros que ressuscitam, tá? Não são os ímpios. Semelhante ao de Cristo após sua ressurreição, tá? Marlon, e os ímpios? Olha aqui, pessoal, no texto. Os ímpios, pessoal, eles ressuscitam posteriormente para o julgamento, conforme o original.
Todos os seres humanos serão recompostos para prestar contas diante do Criador. Então aquele cara que você conhece, que morreu num pecado, que matou alguém, matou um inocente, tá? É um assassino, um serial killer, morreu, tá? Morreu, foi realmente um cara horrível e mau aqui nessa terra. Ele vai receber a condenação. Ninguém escapa das mãos do nosso Deus, tá certo? Ponto 2, presta atenção, tá? Presta atenção. O dia de julgamento. O dia do julgamento. Vamos lá. A Bíblia, ela diferencia, acompanha o texto, viu, pessoal, aqui. Qualquer coisa você pausa para ler e dá o play e continua. A Bíblia diferencia o julgamento dos crentes e dos ímpios através de dois conceitos. Há uma diferença do julgamento nós, que somos cristãos, e o julgamento dos ímpios, tá? Ponto A. O tribunal de Cristo, bema, para os que creem. O tribunal de Cristo é para os que creem, é para os cristãos. O termo bema refere-se ao estrado onde juízes em Atenas, tá? Por causa da cultura grega, premiavam os atletas. Qual é a finalidade, pessoal? Qual é a finalidade disso aí, do tribunal de Cristo, tá? Não é para condenação, para gente que é cristão. Pois em Cristo não há condenação, tá lá escrito em Romanos 8:1, como eu botei aí. Mas para o galardão. Marlon, e qual é o processo então? Me explique. Simples. As obras que a gente cristão fez, elas são provadas pelo fogo, como está escrito. Coloquei aqui para vocês. O que foi feito para a glória de Deus vai permanecer, tá ok? Nesse julgamento. O que foi feito por egoísmo vai ser consumido, tá? O crente é salvo, mas suas recompensas variam conforme a sua fidelidade, tá certo? O processo, pessoal, as obras são provadas pelo fogo do cristão. O que foi feito para a glória de Deus permanece. O que foi feito por egoísmo é consumido. O crente é salvo, mas suas recompensas variam conforme sua fidelidade. Marlon, me explique, vou explicar. Nós, pessoal, que somos cristãos, não tem como a gente perder salvação. Essa história, que aí eu vou lançar aqui um vídeo explicando sobre isso, sobre perda ou perca de salvação, que não existe. Quem é cristão. Quem reconhece Cristo, quem foi escolhido, não tem como se perder salvação. Foi outra falácia que inventaram para segurar vocês dentro do sistema religioso. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, só sobre perda, tá? Ou perca de salvação, tá? Então, o que foi feito para a glória de Deus permanece. Você que é cristão, você não perde salvação. O primeiro ponto é esse, tá? E o que foi feito por egoísmo é consumido. Então, a gente como cristão, tem obras que a gente faz aqui na terra, tá? Que é do nosso coração, é para Deus, é para ajudar o próximo. Essas obras vão ser provadas pelo fogo. E tem obras que é do meu egoísmo. Aí eu vou fazer só para todo mundo ver. Você já viu aquele cristão aí da sua cidade, ou da sua igreja, ou da sua comunidade, que vai ajudar uma pessoa carente? Pega o celular e fica assim, tá, tira a foto, pá, não, pega aí a sopa que eu vou tirar a foto aqui, pá. Essa obra que vai ser queimada pelo fogo. Você que faz isso, presta atenção. A Bíblia fala que o que sua mão esquerda faça, que a direita não veja. Tá certo? Continuando aqui, pessoal, o material, tá? B, o grande trono branco. Crises. Agora, esse julgamento aqui é para os ímpios, presta atenção. Aqui o termo crises, julgamento e sentença. O livro da vida. Aqueles cujos nomes não estão no Biblion tes Zoes, o livro da vida, são julgados conforme as suas obras registradas. Então os ímpios, pessoal, eles vão ser julgados pelas obras, tá certo? Mas Marlon, para salvação? Não, para condenação. Porque como eles não reconheceram Cristo como seu Salvador, eles já estão condenados, tá? E de acordo com as obras que eles fizeram, as obras más, eles vão ter um nível, tá certo, de castigo. Aí é que tá. Toda pessoa que fez maldade aqui nessa terra com outras pessoas vai pagar. Ninguém escapa do grande trono branco, tá certo? Então, Marlon, qual será a sentença dessas pessoas? Elas são julgadas conforme as suas obras registradas. Então, qual é a sentença? É a separação eterna de Deus. É a sentença deles, tá? Marlon, mas explique mais. Vou explicar. Para aí. Presta atenção. Ops. Acorde. Presta atenção. A natureza da condenação final. Castigo irreversível. Presta atenção no que eu estou te falando agora. Castigo irreversível versus tortura eterna, como eu coloquei aqui. Castigo irreversível, tortura eterna. O que ensinaram pra gente a vida toda é que você foi enganado, hein? Você. Você. Sim, você. Você mesmo. Você que está do outro lado da tela me assistindo, você foi enganado. Mentiram pra você sua vida toda. Então preste atenção que eu estou abrindo seus olhos, tirando você do sistema religioso. Condenação final, castigo irreversível.
versus tortura eterna. O que é que a Bíblia diz, Marlon? A Bíblia diz que a gente vai ficar queimando eternamente dentro de uma lava. Mentira. Vamos lá. Para entender o destino final dos ímpios, presta atenção, pessoal, nisso aqui. Vai lendo aí, vai acompanhando aqui. Para entender o destino final dos ímpios, precisamos analisar os verbos de ação e os substantivos de resultado utilizados nos originais gregos e hebraicos. Para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné e o Antigo Testamento no hebraico. A Bíblia não descreve um processo de manutenção da vida para a dor, mas sim um processo de destruição completa. Então, quem não é de Cristo vai ser totalmente aniquilado e destruído. Tá certo, pessoal? A Bíblia não descreve um processo de manutenção de vida para a dor. Então, Deus ele não vai manter uma vida que nunca vai mais morrer só para sentir dor por toda a eternidade. Isso é uma falácia, isso veio do platonismo. Tá certo? Me explique mais, Marlon. O significado eterno. Aionios. No grego, a palavra aionios, eterno, muitas vezes refere-se à duração do resultado e não à duração do processo. É a duração do resultado, aionios, não a duração do processo. Mas não me explica, eu não estou entendendo nada. Vou explicar. Exemplo. A Bíblia fala em redenção eterna. Certo? A Bíblia, presta atenção nisso aqui. A Bíblia fala sobre redenção eterna. Tá certo? Hebreus 9:12. Vai acompanhando aí o texto. Cristo, ele não fica redimindo o homem para sempre, como eu botei aqui. Ele o redimiu uma única vez. Eita, maluco, eu nunca prestei atenção nisso. Eu sei que você não entendeu, eu vou falar de novo. Presta atenção. A Bíblia fala em redenção eterna, tá certo? Primeiro ponto é esse. Cristo não fica redimindo o homem para sempre, tá? A Bíblia diz que nós fomos redimidos eternamente, certo? Isso significa que a gente vai ficar sendo redimido o tempo todo? Pegou agora? Então, não fica redimindo o homem para sempre. Ele o redimiu apenas uma vez e o resultado é eterno. Ele fez a redenção nossa e o nosso resultado é eterno. Isso não significa que a gente está sendo redimido o tempo todo. Guarde isso aí com você, tá? Ele o redimiu apenas uma vez e o resultado é eterno. Aí agora vamos aplicar esse entendimento, certo? O castigo, Marlon, com esse mesmo entendimento, é simples. O castigo eterno, Colases Aionios, de Mateus 25:46, refere-se a um castigo cujo resultado é irreversível e permanente, a morte. E não a um ato de castigar que nunca termina, tá certo, pessoal? É isso que significa o castigo eterno. Castigo eterno é uma coisa, tormento eterno é outra, tá certo? Falaram e ensinaram errado de propósito para ter o controle sobre você, tá? E não a um ato de castigar que nunca termina. Resumidamente, cara, se fosse seguir a linha de raciocínio do que eles passaram pra gente, e que ensinaram pra gente errado o tempo todo, tá? A redenção eterna significa que a gente está sendo redimido o tempo todo e vai ser redimido eternamente, até depois de a gente morrer. Faz sentido isso pra você? Lógico que não. Pessoal, isso é o mínimo de interpretação, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, vamos nessa. 2. Consumação pelo fogo, o conceito de Gehenna, ou Gehenna. Jesus usou o termo Gehenna para descrever o destino dos ímpios. Pessoal, vá acompanhando o texto aqui, ó. Vá acompanhando aqui o texto, tá? Jesus usou o termo, tá, Gehenna para descrever o destino dos ímpios. A Gehenna é o depósito de lixo de Jerusalém. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Vale de Rinom. O processo. O lixo e os animais mortos eram jogados lá para serem consumidos pelo fogo e pelos vermes. Qual é o objetivo, Marlon, disso? O fogo de Gehenna não servia para preservar o lixo em dor. Tá entendendo agora, pessoal? Quando Jesus usou o termo de Gehenna lá, que era o local, né, onde queimava tudo em Jerusalém, que era o lixo não era colocado lá para ficar queimando em dor eternamente. O lixo era colocado no Vale de Gehenna, que era um local onde tinha fogo e que o fogo nunca se apagava, para ser exterminado, não eternamente consumido. Não faz nem sentido, tá? Então o objetivo, o fogo de Gehenna não servia para preservar o lixo em dor, mas para eliminá-lo completamente, transformando tudo em cinzas. Jesus usa essa analogia para mostrar que o ímpio será exterminado do universo de Deus. A pessoa que é ímpia, a pessoa que não é de Cristo, vai ser exterminada, não vai ficar queimando eternamente. Tá certo, pessoal? Então vamos nessa, vamos continuar. 3. Destruição total, verbos de extermínio. Não saia do vídeo, tá certo? Senão você não vai entender e você vai continuar sendo enganado pelas massas, pelas religiões, para te controlar. Destruição total, verbos de extermínio. Os autores bíblicos escolheram palavras que indicam o fim da existência, não a continuidade da vida em sofrimento. Isso não faz sentido, pessoal. Se um ímpio ele fosse condenado para ficar queimando eternamente,
ele seria eterno, ele teria a vida eterna. Que sentido faz isso se a vida eterna foi prometida para aqueles que são escolhidos em Cristo Jesus? É a pergunta que eu te faço. Não faz sentido algum, tá? Então, apólome, grego, frequentemente traduzido como perdição, significa literalmente destruir, totalmente exterminar, levar à ruína. Exemplo, João 3,16 diz que o que não crê, pereça. Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, quem não crê, perece. Perece é exterminar. Tá? Então é isso. Petero, ou fiteiro, né, em grego, significa corromper até a destruição, reduzir a nada. Malaque, em hebraico, profetiza que os ímpios serão como a palha e que o dia que vem os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pessoal, se é como a palha o ímpio, que não vai deixar nem raiz nem ramo, tá? Porque vai ser queimado, como é que isso é eterno? Faz sentido para você? Vamos nessa. 4. A segunda morte, Thanatos. Apocalipse 20:14 chama o lago de fogo de segunda morte. Primeira morte é a morte física, pessoal. A segunda é espiritual, tá? Morte versus vida. Se o ímpio, presta atenção nisso aqui. Ei, presta atenção nisso aqui. Se o ímpio, certo, ele ficasse, vai acompanhando o texto aí, vai acompanhando o texto, ó. Se o ímpio, ele ficasse queimando eternamente, ele teria vida eterna. Acabei de falar isso agora, nesse instante. Ainda que em sofrimento. Faz sentido isso? Os salvos estão vivos eternamente no céu, os ímpios estão vivos eternamente no inferno. A vida eterna só foi prometida para os escolhidos, para os cristãos, tá? Para os salvos. Então, vamos ler novamente, morte versus vida. Presta atenção nisso aqui para você falar para o seu amigo que acredita nesse negócio que te ensinaram aí para te controlar, tá? Se o ímpio ficasse queimando eternamente, ele teria vida eterna, ainda que em sofrimento. Porém, a Bíblia diz que a vida eterna é um dom exclusivo de quem está em Cristo, Romanos 6,23. A sentença, o ímpio, ele sofre o castigo proporcional às suas obras. E após esse processo de justiça, ele sofre a morte segunda. Tá certo? Que é a cessação total e definitiva da existência. Ele deixa de ser. Pessoal, o ímpio, depois que ele for ressuscitado e condenado, tá, por Cristo pelas suas más obras, ele sofrerá o seu castigo e depois totalmente exterminado. Ele não vai ficar eternamente queimando o resto da vida, tá certo? Ok? Quer um exemplo disso, Marlon? Não é fonte e vozes da sua cabeça, não? Não é achismo seu, não? Não, e eu te provo na Bíblia. Vamos lá, exemplo 5. Botei aqui. O exemplo de Sodoma e Gomorra. Judas 1,7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena de fogo eterno. Aí eu te pergunto, coloquei aqui, tá? Evidência visual. Sodoma e Gomorra, filho. Presta atenção, você religioso. É pra você, você. Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje. Porque na Bíblia diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Se é um fogo eterno, tem que estar pegando fogo até hoje. Faz sentido para você isso? Tu tá entendendo agora? Como pegaram a cultura do platonismo, da cultura grega, e empurraram de goela abaixo em você, e você acreditou, tá? Fogo eterno, evidência visual. Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Claro que não, pessoal. Eles foram reduzidos a cinzas. O fogo eterno é aquele que queima até que não sobra nada, produzindo um resultado de destruição que dura para sempre. E é isso que vai acontecer com os ímpios. Resumo para nossa reflexão. A doutrina da destruição final, aniquilacionismo, exalta a justiça e o caráter de Deus. Deus é amor e justiça. Ele não mantém uma câmara de tortura eterna em seu universo purificado. Isso é loucura, pessoal. Esse pensamento é loucura. Ele simplesmente retira o fôlego de vida daqueles que rejeitaram a fonte da vida, que é Deus, que é Cristo, permitindo que eles retornem ao pó e à inexistência, limpando o universo de todo o mal de forma definitiva. Tá certo? Então o mal será destruído, aniquilado e exterminado. Tá certo? Conclusão. Botei aqui, Salmo 37:10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Esse vídeo, pessoal, tá? É um vídeo, tá certo? Que traz muita polêmica. É contra o sistema religioso. Mas é o que a Bíblia diz nos seus originais. Novo Testamento grego koiné, Antigo Testamento aramaico e hebraico. Você que está assistindo esse vídeo meu, você que é um pastor, você que é um religioso, você que defende placa de igreja, você que mata e morre pela sua denominação, presta atenção. Deus nunca, e Jesus Cristo, foi uma denominação, tá certo?
Presta atenção. Se sua igreja nasceu em 1900, 1980, 1970, uma pergunta que eu te faço. Desse ano para trás, ninguém foi salvo porque sua igreja não existia? Para pensar, cara. Seja um questionador. Deus, nesses últimos tempos, está levantando questionadores porque a casa dele está corrompida. Desde aquela época que Jesus expulsou os fariseus e os saduceus, raça de víboras, sepulcros caiados. Se Jesus Cristo voltasse hoje, faria muito provavelmente a mesma coisa. Pegaria chicote e destruiria esses templos de pedras que fazem só destruir a vida daqueles que já estão sem vida. Tá certo? Então acorde, cara. Acorde e vem pro lado correto. Se desperte, estude a Bíblia nos originais. Se você não quiser acreditar no que eu falei, não acredite em nada do que eu falei. Agora pegue o que eu falei e tenta ver se é verdade o que eu tô falando. Estuda nos originais. Busca, tenta. Porque o que faz as pessoas serem controladas é o medo, a ambição e a ganância. Tá certo? Então eles controlam pelo medo do sistema religioso. Estou dizendo eu aqui, Marlon Alcântara, teólogo, que todas as igrejas são âmbitos de Satanás? Jamais. Mas que, infelizmente, eu posso botar uma porcentagem que 95 a 98% das igrejas estão totalmente corrompidas. Eles só pensam em dinheiro e em controlar você, tá? Para ser um trabalhador 0800, 24 horas por dia para aquela instituição. Com metas comerciais, tá? Com troca de pastores, se não alcança essa meta, através do dízimo, através do quantitativo de membros e quantitativo de pessoas que congregam naquela igreja. Chegou o momento da gente cravar uma bandeira e levantar, tá, esse tema e esse assunto. E como eu sempre falo, e vou encerrar esse vídeo, seja um questionador. Marlon Alcântara, teólogo. Próximo vídeo, próxima quinta-feira, React, tá certo, pessoal? Foi necessário esse vídeo. Até lá.